de Neemias, capítulo de número 2. Vou ler 2 versículos com vocês. Capítulo de número 2 e o versículo de número 17 diz assim: Então lhe disse: Vede vós a miséria em que estamos. Jerusalém está assolada e as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde comigo e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais o opróbrio. Então lhe declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras que o rei havia me dito. Então disseram eles: Levantemo-nos e edifiquemos. E esforçaram as suas mãos para o bem. Amém, queridos? Essa noite Deus colocou no meu coração uma mensagem de restauração, de renovação e de restituição. Quantos precisam de uma restauração aqui essa noite? Quantos acreditam numa renovação espiritual? E você crê que Deus ainda pode restituir todas as coisas? Quando eu olho no mundo da atualidade que estamos vivendo, homens sem esperança, um tempo sombrio que faz as pessoas estar abatidas. Caminhamos cada dia mais com dificuldades. E no meio de todo esse caos, quando eu olho o livro de Neemias, ele me empolga, ele me inspira a acreditar que mesmo que o cenário possa ser o pior de todos, em Deus é possível viver um tempo de restauração. E se Ele desejar, Ele reconstrói tudo conforme a sua palavra. Mediante isso, eu quero caminhar com vocês por um pouco de tempo. A gente vai fazer uma pequena viagem pela Bíblia. Vocês que gostam de palavra vão comer bastante Bíblia essa noite, vão sair daqui alimentados. Eu vou começar a história dessa noite com Josué. Josué termina a carreira militar, e ao terminar a carreira militar, ele conquista 6 países, 31 reinos, que vão dar a ele estrutura, a Israel, estrutura todos os anos de dificuldade. Todos aqueles despojos das nações e todos os despojos daquelas províncias vão dar estrutura para que eles se mantenham em pé. É bem verdade que Israel passou por momentos de calamidade, passou por momentos difíceis, até que chegamos em um período sombrio. Esse período ele é conhecido como período negro teológico, é chamado período dos juízes. São 350 anos de frieza espiritual e perdidos sem diretrizes. Nesse exato momento Deus levanta homens, os separam, os capacita, chama de juízes, e esses homens vão dar novas diretrizes ao povo de Deus. Lembram? Deus levanta nesse período Eudes, Sangá, Jefté, Abidom, Elon, Débora, Gideão, Eli, Sansão, Samuel. Ao passar o período de juízes, as pessoas não desejam só diretrizes, elas precisam de uma mudança. Elas querem viver um país que possa dar qualidade de vida. Elas querem realizar sonhos. Elas querem ver os seus filhos crescerem e ser protegidos. Eles desejavam que o país pudesse ser seguro. Naquele exato momento eles olhavam para um mundo, e a figura do mundo antigo que mais dava desejo de ter era a figura de um rei. Um rei em outros países fazia a função não só de proteger, mas de levantar o seu reino e potencializar as forças dentro daquela nação. Israel não tinha rei até o momento, o único rei era Deus, mas eles desejavam um rei humano. Deus então vai permitir o primeiro rei da história de Israel. Você lembra quem foi? Saul. Saul ele era novo, visionário, e ele era um grande homem inteligente, mas tinha tanta inteligência que ele pegou um país que está sufocado, um país que está quebrado, coloca no trilho, cria então uma estratégia, se torna um grande construtor, faz então grandes negócios, mas dentro daquele jovem inteligente, daquele jovem intelectual, havia um segredo, e no meio dos anos seria aflorado. Agora o segredo é exposto afora. Ele é arrogante, ele é prepotente, ele é mentiroso e ele é idólatra. O país que está vivendo um momento tão incrível agora entra numa idolatria profunda.
porque ele abre as portas para que outras mulheres viessem de outros países carregando os seus deuses, e agora na mesclagem entre os homens de Deus entra uma frieza. Eles se prostram diante de deuses construídos por mãos humanas, e Deus se afasta do seu povo. Eles estão vivendo uma vida com muita força, abundância financeira, mas estão vivendo uma vida de uma depressão profunda. Por quê? Porque o dinheiro não preenche a existência de Deus dentro do ser humano. É possível aqui em Piracicaba morar num desses condomínios, numa casa linda, e ser triste quando a presença de Deus não habita ali dentro. É possível morar num casebre, na casinha mais simples desse bairro, mas ser realizado e ser feliz quando a presença de Deus habita ali dentro. Nada que você tiver em espécie, em valor, pode comprar a aproximação de Deus para a sua vida. Deus habita em um lugar onde Ele é adorado. O povo então caminha 20 anos numa depressão profunda. São 20 anos vivendo uma vida estarrecida. Tem dinheiro, mas não são felizes. Quando eles estão caminhando para o vale da sombra da morte, ou para um buraco sem volta, Deus vai intervir, e Deus levanta um menino. Esse menino só tem 17 anos de idade quando Deus o escolhe. É Davi. Mas Deus então vai capacitar Davi. Deus vai moldá-lo, vai ensiná-lo. E um menino que é simples vai ser treinado até virar príncipe. E para chegar nesse nível de um treinamento máximo, Davi vai enfrentar tantas circunstâncias que parece que vão abalar a sua vida, mas vão lhe inspirar a ser um homem de grande valor. Algumas dessas experiências ou alguma dessas situações que ele passa, você se lembra. Você lembra quando ele enfrenta um urso, um leão e um gigante? Quem lembra aqui? O urso, ele era pequenininho, pastor Isaías. Ele só tinha 1 metro sentado, 2 metros de pé, e pesava no mínimo uns 300 quilos. Era tão poderoso porque usava as suas patas poderosas e suas unhas grandes, então deslacerava as suas presas facilmente. Ele vai enfrentar um ser que usa a brutalidade. Ele vai ser despedaçado. Mas Deus está treinando Davi, e a inspiração de Deus vem dentro de Davi e diz a ele: fique atento aos pequenos detalhes, porque os pequenos detalhes podem lhe trazer grandes benefícios. Fique atento às pequenas coisas que lhe cercam, porque os pequenos segredos podem ser transformador. Davi está atento então nas coisas pequenas, nas coisas simples. Quando o urso o ataca, ele se esquivou, e ao se esquivar, ele pegou o detalhe, o segredo, a pequena situação. O urso fez só isso aqui. Quando o urso respirou fortemente, Davi pegou o segredo. Ele usa muita força, ele se cansa facilmente. Quando o urso o atacou 2 ou 3 vezes e ele se esquiva essas 2 ou 3 vezes, o urso então está com a língua para fora. Ele mata o urso, conhecendo o pequeno detalhe. Ele pegou o segredo e ele conseguiu ter sucesso. Me permita essa noite abrir um parente e já começar a te ensinar. Fique atento aos pequenos detalhes da sua vida. Fique atento às coisas pequenas que lhe cercam. Fique atento às pequenas oportunidades, porque pequenas ideias na mão de um grande Deus se tornam os maiores empreendimentos de um país. Pequenas ideias na mão de um Deus poderoso se torna um lugar de proteção, de habitação, um lugar de prosperidade. Então fique atento, não àquilo que o mundo está querendo te proporcionar. Fique atento às coisas que estão te cercando, porque uma pequena situação na mão de um Deus poderoso pode mudar a sua história tão profunda e trazer um tempo tão extraordinário que você não tem ideia. Uma pequena igreja na mão de um Deus poderoso se torna referência na cidade que ela foi plantada. Fique atento com a quantidade de coisas, mas fique atento com as qualidades das coisas que te cercam, porque isso pode mudar a sua vida nos próximos anos. Davi está atento às pequenas coisas, às coisas pequenas. Deus está treinando ele. Então Deus vai dar ritmo na situação.
Deus coloca um leão. O leão, ele é antagônico ao urso. Não pelo tamanho, porque o leão pesa 250 quilos. É grande, mas o leão, ele é inteligente. É o rei da selva. De 10 ataques, 8 ele tem sucesso. Por quê? Porque ele tem habilidade. Ele é rápido. Estamos em um duelo que é complexo e complicado. Por quê? Porque ele está lutando no território do leão. A probabilidade é de derrota para Davi. O leão tem 99% de êxito, de chance para ter êxito. Davi só tem 1%. Mas a inspiração de Deus está com Davi. Davi então é inspirado. Ele entende algo. Se você pegar agora, sua vida já começa a dar um salto para o upgrade. O que, pastor Lincoln? Davi entende. Ele só tem 1%. Mas se 1% Deus estiver com ele como estava, é símbolo de vitória em todas as áreas da vida dele. Você não precisa daquilo que é favorável. Você não precisa das maiorias da chance. Você pode ter entrado aqui com uma pequena chance, desfavorável em tudo. Talvez aí do lado de fora a sua vida seja assim: tudo é 99% lá e 1% sobre a sua vida. Fique tranquilo, se Deus estiver com você, como eu sinto que está, esse 1% é símbolo de vitória em todas as áreas da sua vida. Você não precisa das grandes chances. Você precisa só que Deus esteja com você na pequena porcentagem. Fique tranquilo. Davi então está aprendendo, porque Deus está treinando ele. De repente vai vir algo que parece que vai ser um show de horror, mas aquilo vai evidenciar a chamada de Davi. Deus não te leva para uma luta que parece que vai te destruir. Quando uma luta é tão grande, é para te evidenciar diante da promessa de Deus. O que parece então que é absurdo é a promoção de Davi. Tem um camarada há 40 dias insultando os homens de Israel, dizendo: ei, quem é homem? Vem contra mim, vocês são tudo frouxo, eu pego todos vocês. E ninguém vai contra aquele homem. Quem vai enfrentar Golias? Davi foi. Quem é Golias? Golias é o maior gladiador de todos os tempos. Ele é pior que os seus 6 irmãos. Ele é uma máquina de matar. Não há piedade dentro dele. Ele mata e ele é feliz matando. Todos os homens que se levantam contra ele estão no chão. É assustador. Mundo bíblico, ele tem 2,80 m de altura. A couraça do gigante pesava 70 quilos. A espada pesava 20 quilos. A lança 15,5 kg. E só a ponta da lança 7,5 kg. O escudo de 30 quilos. As caneleiras de 25 quilos cada uma. Além de ser grande, másculo, é quase indestrutível para esse tempo. Mas Davi foi treinado por Deus. Se Deus colocou um urso, ele aprendeu a não ter medo. Se Deus colocou então um leão, aprendeu a ter coragem. O menino então agora está pronto. E ele aceita o desafio e ele vai para cima. É um pensamento meu teológico. Eu acredito, pastor Isaías, que ele tenta cansar o gigante como ele fez com o urso, mas não consegue, porque o gigante está acostumado a lutar dias no sol lastigante, escandescente, e não se cansa facilmente. Ele tenta romper a armadura e não tem êxito, até que a inspiração de Deus vem para dentro dele. Davi entende algo, que naquele momento vai mudar a sua vida para sempre. Se você pegar essa palavra que eu vou entregar a vocês hoje, a sua vida nunca mais será a mesma. Pastor, o que Davi entende? Davi entende que dentro do homem precisa ter coragem, que dentro da mulher precisa ter coragem, que o homem tem que ser intelectual, que o homem tem que ter habilidades, mas o homem tem que entender uma coisa: que existe guerras, que existe combates e que existe pelejas que não foram facultadas para que esses homens lutem. Existem pelejas, guerras e batalhas que só quem pode vencer é o Senhor dos Exércitos. Só o Senhor dos Exércitos pode vencer. Davi então se sente pequeno e ele então chama o Senhor dos Exércitos. E o Senhor dos Exércitos entrou naquela
batalha. Me permita hoje entregar uma palavra para vocês desse altar. Levante a sua mão direita, por favor. Aleluia. Levante bem alto assim. Esse ano, estamos chegando já na metade do ano, e é um ano ainda de muitas batalhas. Tem sido um ano de muitos combates, de muitas guerras. As guerras que virão pela frente, a maioria delas você vai vencer porque